Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Através desse vídeo eu vou explicar melhor como funciona o meu projeto, que materiais usei, né, materiais disponíveis que eu tinha em casa para fazer esse projeto. Algumas coisas eu comprei pela internet, qual é a sua função básica, né? Como ele tem que funcionar e como ele pode ser usado no dia a dia, né? Que problemas ele pode solucionar aí caso você tenha um sistema desse instalado em casa. Então, basicamente é o seguinte. Aqui eu estou ilustrando uma área de serviço, né? Então vamos imaginar que essa parte aqui fosse uma casa e essa é a saída para a área de serviço. Então, saindo na área de serviço, dentre as outras coisas que podíamos ter, nós temos o varal. Esse varal ele deve ser controlado pelo sensor de chuva, sensor de umidade. Então, ele deve funcionar basicamente assim. Então, quando ele detecta a umidade, quando detecta a chuva, o varal deve recolher para não molhar a roupa, né? E quando o detector seca, o varal deve expor para secar a roupa, né? Então, o que isso ajuda no nosso dia a dia? Bom, eu escolhi fazer um varal automático, mas poderia ser utilizado também em uma janela, por exemplo, né? Então imagina que você saiu para trabalhar ou foi viajar e não lembra se recolheu a roupa, se a roupa está no varal, né? Na correria do dia a dia. Mas com esse sistema instalado em casa, você não vai precisar se preocupar. Porque se chover, né, o varal vai recolher. E se fosse no caso de uma janela, se chover, a janela vai fechar sozinha, né? Então, seria um problema a menos, né? Uma preocupação a menos na sua vida. Então, passando aqui para os materiais que eu utilizei, são materiais que eu tinha em casa, né? Ou que eu fui conseguindo no dia a dia, como o isopor, né? Como vocês podem ver, madeira. Isso aqui eu peguei de pallet, né? Essas madeiras aqui eram madeiras velhas, né? Alguns componentes que eu utilizei, como transistor, LED, resistor, botões, push button, né? E aqui eu utilizei um método de controlar o motor através de dois relés, que a gente chama de ponte H, né? E aí vocês podem ver aqui mais ao fundo, tá meio escuro, o motor, né? Então através dos relés eu consigo mudar o sinal elétrico, né? E mudar as polaridades do motor, tanto horário como anti-horário. Além disso, temos aqui o Arduino, né? Do modelo Uno, que já está programado. Então, esses foram basicamente os componentes eletrônicos que eu utilizei. E também o sensor de umidade, né? Que não pode faltar, algo muito importante. Então, vamos ver como funciona aqui na prática. Vocês estão vendo aqui que a roupa ela não está nem totalmente exposta e nem totalmente recolhida. Então, esse sistema que eu fiz, como o sensor aqui já está seco, teoricamente, quando eu ligar o sistema, ele já deve expor a roupa. Vamos ver se isso acontece na prática. Bom, aqui eu estou usando uma fonte, né, de celular de 5 volts, 1,5 ampere, 2 amperes, não lembro. E aqui é uma extensão. Então,
Vou ligar aqui o sistema, vamos ver o que acontece. Então, liguei lá, já reconheceu o sistema e já colocou a roupa para secar. Então, bateu aqui no sensor, né? A chave de fim de curso, parou o sistema. Do outro lado, eu também tenho essa chave de fim de curso. Então, aqui tá no sensor azul, né? No modo automático, ou seja, é usado com o auxílio do sensor de umidade. Então, eu vou molhar aqui o sensor. Então, quando eu molhar o sensor, o varal tem que recolher automaticamente. Vamos ver o que acontece com uma gota de água. Então, bati a gota de água lá, acionou o motor e a roupa recolhe sozinha. Roupa recolhendo. E aí, quando ela bater lá no sensor de fim de curso, teoricamente tem que parar. Bateu lá, parou. Então, parou. Então, se de repente para de chover e sai o sol, né? Essa gota de umidade ela vai sair daqui. Essa gota de água, né? Ela vai sair daqui. O sensor vai ficar seco. Deixa eu tirar aqui a umidade. Então, tirou a umidade. O sensor volta ao sistema. Então, quando aqui tem como se fosse um detector, né? Quando chega aqui no final de curso, bate lá e para. Esse LED azul significa que o sistema está automático. Mas temos aqui a função também do sistema manual, apertando esse botão, né? Então, automático e manual. No manual, nós não utilizamos o sensor de umidade. Então, se eu segurar esse botão aqui, eu consigo mover o varal tanto para a esquerda como para a direita, né? Então, no caso aqui eu vou apertar, ó. Então, segurando aqui, né? Tô segurando e o varal vai se mover para a direita. E isso até chegar lá no fim de curso. Se eu soltar o meu dedo, o varal para. E a mesma coisa acontece no lado oposto, né? Segurei aqui, o varal volta. Ele vai voltando. Se eu quiser parar, ele para. Se eu apertar, ele continua. Mas ele vai continuar até o ponto de bater no sensor. Então, bateu no sensor, mesmo eu segurando, ele não responde. Só se eu definir o comando para girar do lado oposto, né? Então, vamos supor, ele está aqui no lado manual. Como o sensor está seco, assim que eu mudar, tem que estender a roupa. Então, vamos ver o que acontece. Automático. Automático, estende a roupa. Se tivesse molhado, logicamente, recolheria a roupa. Então, esse é o meu projeto. Agradeço aí todos os professores que tiraram minhas dúvidas,
que me ajudaram a construir esse projeto, né? Me ajudou em sentido didático, em sentido profissional. Agradeço todos os meus colegas e também a escola. Obrigado aí, todo mundo. E esse aqui é o meu projeto. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Obrigado a todos.